Boa tarde a todas, todos e todes. Com muita alegria que eu faço a abertura representando as pessoas do ECOAR, no nosso segundo encontro, ECOAR Convida a Live de 2021, né? O objetivo desses nossos encontros aqui é ampliar e romper, principalmente, com esse modo de pensar mais tradicional dentro da academia, e com o objetivo das lives é exatamente a gente abrir as portas do nosso grupo de estudos e poder conversar, dialogar aí com o pessoal que está em casa, com o pessoal que nos acompanha, e poder abrir esse espaço para diálogo, né? Com esse objetivo, a gente hoje vai receber como convidado Paulo Maron, que ele vai dialogar um pouquinho sobre o percurso dele como investigador qualitativo, qual foi o processo na construção da tese dele de doutorado, com o nome de Nu Opera Lab, da Autoetnografia Transópera, São Paulo. E para mediar essa conversa, eu convido a Ana Carolina Longano, doutoranda, agora aqui no programa do ProMUSP, e chamo os dois aqui para participar dessa conversa especial. Olá, sejam bem-vindo e bem-vinda. Deixo, então, nas mãos da Ana essa conversa, gente. Obrigada, Rê. Oi, Paulo, vamos lá, então? Preparados? Não, mas tudo bem, pode falar. Tá bom. A gente vai desse jeito, então, com o recém-vacinado Paulo Maron. Ainda bem, viva a ciência, viva o SUS, mas vamos falar de coisa boa, não de genocídio, certo? Então, vamos falar sobre sua pesquisa. Como eu comentei aqui com o Paulo, para as pessoas que estão assistindo a gente saberem um pouquinho o que a gente está pensando, mas que pode mudar, porque, enfim, a entrevista, como a pesquisa, como a arte, é viva e muda, mas para as pessoas saberem um pouquinho, a gente vai começar falando da autoetnografia do Paulo, vai apresentar um pouco quem ele é, esse percurso dele, e até a gente chegar à transópera, que para algumas pessoas pode ser transópera, óbvio, transópera, pera, o que é? Então a gente vai chegar aí nesse entendimento. Para a gente começar, então, Paulo, eu queria que você explicasse com as suas palavras, com os seus saberes, o que é a autoetnografia? Como é que você apresentaria, explicaria para alguém a autoetnografia? Bom, a autoetnografia é um método que está ligado à qualitativa, é um tipo de método qualitativo, que surgiu nos anos 70, basicamente, e que é um método onde o pesquisador ele se coloca dentro da pesquisa também, quer dizer, se a pesquisa tradicional ela elimina o pesquisador, a autoetnografia é justamente o extremo oposto. O pesquisador faz parte desse todo da pesquisa. E as origens foi na antropologia, justamente é uma história muito curiosa, porque um determinado pesquisador antropólogo, quando ele estava fazendo uma pesquisa de um grupo etnográfico determinado, ele estava fazendo um doutorado, e, paralelamente à pesquisa dele, ele começou a escrever um diário sobre essa vivência que ele estava tendo dentro desse grupo etnográfico, e que ele passou durante meses lá. E quando o orientador dele viu o diário, viu por acaso, ele viu ali, não, pera um pouquinho, o seu diário está me interessando mais do que a sua pesquisa com o grupo. Então, o que dizem é que foi aí que surgiu essa ideia do método, né, quer dizer, de incluir a questão do eu, do self, junto com o grupo pesquisado. Então, basicamente, isso é autoetnografia. E que tem... justamente se espalhou para várias áreas, principalmente nas áreas humanas,
o uso da autoetnografia. E aqui no Brasil ela tem poucos anos de vida, digamos assim, é uma coisa nova ainda, principalmente nas artes, ainda é um pouco nova. Mas tem acontecido cada vez mais essa pesquisa. Outro dia eu estava tendo uma conversa com a Marília Velarde, que é minha orientadora, e o Paulo conhece um pouco da Marília, e já ouviu falar. E aí a gente estava conversando sobre, e ela que me apresentou esse termo, né? A diferença entre você fazer uma research e uma me-search, né? Para quem não entendeu o meu inglês nativo, né? Então, você fazer uma pesquisa e você fazer algo só do seu próprio umbigo, né? Então, eu acho legal quando você traz essa autoetnografia, né? A gente entender que, apesar que parte, né, de você, mas não é uma pesquisa sobre seu umbigo, né? Não, justamente o perigo do uso da autoetnografia é esse, quer dizer, o pesquisador tem que entender, é uma armadilha também, dela não se transformar numa autobiografia, são coisas absolutamente diferentes, né? A autoetnografia não é autobiografia, é simplesmente o pesquisador, ele percebe que o grupo pesquisado, se ele faz parte desse grupo, né, se ele faz parte do grupo, nada melhor do que ele próprio para contar essa história. Primeiro tem isso, né? O segundo, que é impossível ele falar das experiências dele no grupo se ele não vai falar das suas próprias experiências, da sua vivência, até vivência acadêmica também, né? Então, ele vai contar, paralelamente, ele vai contando a sua história, né? E sempre dialogando com esse grupo determinado que ele estuda, e dialogando com outros autores que utilizaram a autoetnografia também. Quer dizer, é um constante diálogo entre todo mundo aí. Se não existe esse diálogo, não é autoetnografia, né? E isso eu já fiz bancas, assim, nesses casos que a pessoa dizia, é autoetnografia. Eu falo, não, isso não é autoetnografia. Né? Então, é muito perigoso, como eu disse, é armadilha, e eu acho que é uma das grandes críticas que existe, principalmente na área acadêmica mais tradicional, a autoetnografia, justamente por causa desse selfie de alguns pesquisadores não tomarem o cuidado de falar demais de si próprio. Quer dizer, tem que balancear muito, se tem de muito alto e pouco etno, esse é o grande problema. Esse é um grande problema. Um bom exemplo aí, muito alto e pouco etno, tomaram cuidado com isso. Mas é interessante que isso fica muito claro na sua tese, né, a tese de doutorado do Paulo, que eu li, e vai ficando muito claro mesmo esse percurso, né? Você não está falando de você para falar de você, a gente vai realmente percorrendo a sua história, a gente vai entendendo, vai dialogando com você, vai entendendo as referências, os autores, autoras que você vai trazendo junto, né? Então, o alto não é nem um excesso de ego, né, nem uma falta de noção, muito pelo contrário, ele é fundamental para a gente entender. Por isso, eu queria que você falasse um pouco do alto, para a gente entender o etno também, e eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, em primeiro lugar artística e depois naturalmente acadêmica, porque pelo que eu vi as duas coisas vão se misturando, a gente tem isso bastante em comum, né? Não só isso, pelo que eu fui lendo, já te conhecia, já vi algumas coisas em comum que a gente tinha, e pelo que eu fui lendo a gente tem inclusive esse processo artístico e acadêmico que se juntam, né? Desde a graduação. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso que eu li na sua tese, que você falava do que vocês falam antes de entrar em cena, né? Que é para se divertir em cena. E aí você traz que divertir vem da palavra latina divertere, eu acho que é assim, meu latim está um pouco enferrujado com a pandemia. E você fala que divertere significa mover-se em várias direções ou mudar de direção, desviar o pensamento. E quando eu li isso, eu falei, gente, o Paulo, então, é uma pessoa divertida.
porque o Paulo, ele é muitas coisas, né? Ele tem muitas formações, muitos saberes dentro da arte, fora da arte também. E então eu queria que você fosse contando um pouco para a gente como é que foi. Eu sei que você começou um pouco na música, por influência do seu pai, aí depois eu vi algumas questões de artes plásticas e tal, e depois foi entrando no teatro. Então, como é que, né, você foi fazendo essa construção super plural artística para depois a gente chegar lá na Transópera? Bom, antes de mais nada, eu acho que é interessante colocar que numa autoetnografia, quando a gente opta por contar esse jeito de contar a história, você também tem que pensar direito qual é a sua história que tem relevância, né? Por que você vai contar essas histórias suas? Porque também é uma grande diferença da autobiografia. Uma autobiografia, você vai contar toda a história da sua vida, não é? No caso, não. Quer dizer, eu preciso fazer um link com alguns fatos da minha vida para eu poder justificar por que eu estou fazendo determinadas críticas, né? E questionamentos. Então, por isso que eu vou citar lá no início, porque a minha formação é músico, eu sou um músico, né? Eu tenho quase 40 anos de profissão, e a minha formação como maestro. Paralelamente a isso, eu estudei artes plásticas, eu comecei, na verdade, com artes plásticas bem antes, não tanto o estudo acadêmico, mas uma coisa bem mais como autodidata, né? E quando eu era adolescente, justamente o meu pai, como ele trabalhava na Polygram discos, isso foi nos anos 70, ele era muito comum, quer dizer, eles acabavam de fazer uma prensagem de disco, antes de ir para o mercado, o meu pai pegava um dos discos exemplares primeiros e levava para casa. Então, na verdade, ou grande parte da minha cultura musical vem daí, desse período da adolescência, né? E justamente a Polygram foi uma das primeiras gravadoras a fazer as impressões de discos clássicos, né? E nos anos 70 eram muito famosos, e a Polygram mesmo do Brasil já imprimia os discos clássicos também. E o meu pai levava para casa, quer dizer, a minha formação clássica se deve ali, antes mesmo de eu me tornar um músico, ouvindo esses discos. E aí, foi nesse período que comecei a conhecer ópera, a estudar um pouco ópera, realmente de curioso ainda, e já começava a me questionar o que é isso exatamente, né? E era muito curioso, porque eu ouvia os discos, naquela época a gente não tinha, como hoje em dia, o YouTube, né? A gente não tinha como assistir essas gravações de ópera, a gente só ouvia. E eu, adolescente, ficava imaginando como eram essas cenas na minha cabeça, eu sempre imaginava. E quando eu assisti essas óperas pela primeira vez, em algum momento, nos anos 80 principalmente, ou ao vivo, ou em vídeo, né? Eu percebi, nossa, mas não é nada do que eu imaginava. Eu usava muito até mesmo a linguagem teatral, a linguagem do teatro, mas a linguagem do cinema para imaginar isso também, né? E não era o que eu via na ópera tradicional. E foi daí, quer dizer, eu comecei a fazer esses questionamentos no final da adolescência, né, e que foi me trazendo isso até eu começar a trabalhar com a música cênica mesmo. Foi por volta de 2003, 2004, que eu comecei realmente a mergulhar nisso. Antes disso, eu era simplesmente um maestro, eu tinha a minha própria orquestra, uma orquestra de estudantes, e eu só regia concertos, né? Mas isso é muito em mim, eu comecei a ficar muito inquieto de ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, eu falava, bom, eu quero partir para uma outra coisa. E foi justamente quando eu entrei no Teatro São Pedro, para reger concertos, mesmo com a minha orquestra, é que eu vi a possibilidade, que já que é um teatro de ópera, de começar a fazer produções de ópera lá. E eu comecei a fazer. E aí é que surgiu o Nu Opera Lab, né, o Núcleo de Ópera Laboratório, surgiu em 2004, ele nasceu assim. E no fim, se antes era simplesmente um objetivo de, vamos abrir oportunidades para o jovem, né? No começo era isso, mas depois eu percebi que tudo aquilo estava se tornando era um grupo de pesquisa,
e uma pesquisa pessoal. Por isso que eu uso o termo laboratório, até pegando emprestado o teatro laboratório, o termo do Grotowski, né? Porque era isso que eu estava fazendo, experiências teatrais com a ópera, e fugindo do repertório tradicional. E cada vez mais eu comecei a questionar coisas, questionar sobre essa ideia da ópera, o que é a ópera, né? Por que diferenciam tanto teatro, ópera, musical, por que tudo é colocado em lugares diferenciados, né? E são esses questionamentos que eu vou fazendo, enquanto eu dialogo no meu trabalho com outros autores que também questionam isso, né? E assim, eu conto também um pouco, muito, na verdade, da história do núcleo, porque o núcleo é o grupo etnográfico do qual eu falo. Então, o eixo é o núcleo de ópera laboratório. E tudo fica girando em torno desse eixo. É isso que é dessa maneira que eu construí, e é que se constrói, na verdade, a autoatendimento é esse, você elabora um eixo central, e aí tudo que gira em torno são os diálogos em torno desse eixo. Então, acho que a gente pode continuar nesse eixo, então, para você tentar explicar aqui para a gente, né? Então, como é que você chegou nessa questão da transópera? Então, sei lá, se você quer definir o que é a transópera para a gente, e aí explicar, então, mais em cima do núcleo mesmo, né? Como é que você começou do regente, da orquestra, de fazer ópera, para falar, peraí, calma, porque isso foi se dando, como você disse, né, teoria e prática. Então, eu acho que é bem rico você narrar um pouco para a gente esse processo prático, porque, pelo menos, né, a gente, artista, se baseia muito nessas narrativas que as pessoas trazem das suas experiências. Então, acho que pode ser bem rico para a gente saber um pouco mais disso. Foi a prática para chegar na teoria, no fim das contas, né? Quer dizer, eu fui puxando essa prática, fui percebendo, fui pesquisando, ainda no início, absolutamente sem a pretensão acadêmica, né? Eu fiz o meu mestrado, eu terminei o mestrado em 2004, quer dizer, o ano que nasceu o núcleo, eu terminei o mestrado, e o meu mestrado não tinha nenhuma relação com isso, né? Apesar de, era uma pesquisa sobre o compositor Shostakovich, que tinha uma ligação muito forte com o teatro, era uma intimidade muito grande com o Meyerhold, por exemplo, e o Meyerhold foi justamente um diretor teatral que sempre me atraiu muito, o seu método, e a gente usa muito do pensamento meyerholdiano no núcleo. Você vê, e veio lá de trás, nem isso eu tinha percebido na época, dessa atração que houve, né? Bom, eu acho que, em relação ao núcleo e a ideia da transópera, ela veio do seguinte: no decorrer do tempo, quer dizer, essas primeiras produções que aconteceram no Teatro São Pedro, inicialmente, assim, as 3 primeiras produções, nós fizemos quase 40 produções, ou até mais de 40 produções nesses anos todos, nesses 2004, 16 anos, né? 17 agora. Mas nas 3 primeiras, assim, eu dividia eu ficava só com a direção musical, e tinha, então, uma diretora de arte e a diretora cênica, eram pessoas, então, e com o passar do tempo, eu fui percebendo que a concepção, porque eu escolhi o repertório, eu tinha as ideias do que era fazer, eu selecionava o elenco próprio para fazer tais personagens, e eu comecei a perceber que, depois, como eu disse, na 3ª, 4ª produção, que não estava havendo diálogo, sabe, que muita coisa do que eu pensava não era exatamente o que a diretora de arte estava pensando. Então, começaram a existir os conflitos. Eu acho que foi a partir desse conflito que eu fui percebendo, justamente, se a gente pensar o teatro como, e essas partes do teatro, como direção de arte, a dramaturgia, música, dança, como disciplinas, e se a gente imaginar que, convencionalmente, o teatro usa essas disciplinas como interdisciplinar, quer dizer, todas elas ficam atuando
né? Mas o interdisciplinar tem esse problema que elas brigam entre elas. O interdisciplinar, muitas vezes, quer se sobrepor à outra, e não existe um controle sobre isso. Uhum. E aí, foi aí que eu comecei a perceber que isso instintivamente, veja bem, tá? Foi a partir de 2006, eu tomei as rédeas da direção cênica e direção de arte. E foi justamente com uma peça teatral das mais complexas, que foi a Ópera dos Três Vinténs. Nossa, sim. Foi com ela que eu peguei, e foi por acaso, quer dizer, a diretora cênica começou a faltar em vários ensaios, e eu, como conhecia muito bem a obra, tanto do Kurt Weill quanto do Brecht, e também conhecia o original do John Gay, né, que é baseado numa peça do século XVIII. Então eu comecei eu assumi a direção cênica, porque a direção de arte já era minha, né? E nós fizemos essa montagem no Teatro São Pedro, cantado em alemão, no original, com as legendas, e todos os diálogos em português. E a Ópera dos Três Vinténs, na realidade, não é uma crítica à ópera, não é? Então, quer dizer, é um outro tipo de ópera. Muitos falam, é uma peça teatral que tem músicas. Alguns até poderiam considerar como musical, né? Mas as pessoas ligadas à ópera tradicional a veem como ópera, né? Aliás, não veem como ópera. Tá. E então colocar essa peça no Teatro São Pedro já foi um grande desafio, porque para os opereiros, como eu costumo dizer, sabe, eles reagiram, mas foi muito interessante porque a classe teatral estava lá presente em peso. Foi a maior bilheteria que a gente já teve até hoje, o maior público que a gente já teve. Nós lotamos 3 restas do teatro, a lotação esgotada. Então eu vi que foi a partir de 2006 que eu comecei a cada vez mais perceber que essas disciplinas não podem ser interdisciplinares, quer dizer, essas questões, todos esses estudos dentro do teatro, né? Elas têm que fazer parte de um mesmo corpo, na verdade. Né? Nem é uma questão de intersecção, mas, na verdade, é compor a mesma coisa. E a transdisciplinaridade é isso. Então, eu vi, a ópera é transdisciplinar, tem esse ponto. O outro ponto também é que, do ponto de vista musical, a ópera incorpora vários outros gêneros dentro dela. Você pode incorporar uma sinfonia dentro de uma ópera, né? Uma suíte de danças dentro de uma ópera. Quer dizer, a ópera comporta tudo é válido na ópera. Até mesmo a questão de diálogos são incorporados na ópera, isso desde o século XVIII. Né? Então, quer dizer, a ópera, além dela ser transgênero, do ponto de vista de conseguir incorporar todos os gêneros musicais dentro dela, ela é transdisciplinar também. E aí eu comecei, então, a pensar o seguinte, o que o núcleo faz? Isso foi, eu percebi a partir de 2012, principalmente, as produções até feitas aqui no núcleo, que eu estou aqui no espaço, né? Aqui nesse teatro, a gente começou a ter essa liberdade de fazer mais experiências, mais experimentos cênicos, e aí eu percebi que seria interessante utilizar o termo transópera. Então, tudo que incorpora a dramaturgia, música e a direção de arte em geral, quer dizer, ou seja, esse teatro que incorpora a música, não importa como incorpora a música, vai ser transópera. E é o que a gente faz. E então, inclusive, tem uma questão aqui do título da minha tese, porque no Opera Lab, da autoetnografia à transópera. Foi sugerido na minha banca, de uma maneira bem interessante, pelo professor das cênicas, lá da ECA, o Luiz Fernando Guimarães, que deveria ser chamado de, no Opera Lab, pela autoetnografia à transópera. Porque foi por ela que eu cheguei a essa conclusão da transópera. Entende? Então, eu acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, do porquê usar esse termo transópera. Deu bastante. Quando você traz essa questão, né, da interdisciplinaridade e tal,
eu leio isso um pouco como acaba tendo ainda uma questão hierárquica de poder, né? Então, assim, a minha Sim. disciplina é mais importante. E isso aparece na sua tese, e acho que isso é uma coisa, enfim, interessante da gente poder falar, né? Que você fala quando as escolhas de repertório e as escolhas que a gente faz, né? Que você falava que tinha que fazer antes de ter esse espaço aí de vocês, né? Que as pessoas que têm o poder de decidir o que vai passar, quando vai passar, né? Então, quando você tem um espaço, você fala, vamos passar isso aqui porque a gente acha que é importante. O poder passa a ser de vocês, né? E não de obedecer a outras pessoas. E acho que essa relação é importante aí na arte, e acho que também tem na academia, né? Então, quando você traz a autoetnografia, que ainda não é uma coisa que aqui no Brasil muito usada ou ainda muito entendida, também acho que traz essa relação de poder, né? Onde você está autorizada a usar a autoetnografia, quem diz que isso é pesquisa, quem diz que isso não é pesquisa, né? Eu acho que essa relação de poder aí, ela atravessa a ópera, a arte, a academia, né? Me pareceu isso bastante quando eu li sua tese. Tem duas coisas aí que eu queria comentar. A primeira, eu acho que essa questão da transdisciplinaridade no teatro, eu vou usar o termo teatro para tudo, tá? Porque ópera é teatro também. Eu acho que é muito além dessa união das disciplinas. Por exemplo, eu mesmo faço a dramaturgia, a direção de arte, a direção cênica, direção musical. Eu mesmo faço. Então, eu não vou brigar comigo mesmo. Mas acontece que essas disciplinas podem querer se impor por elas mesmas. E a gente tem que deixar... É isso que é interessante no transdisciplinar. Porque, de repente, tem um momento em que a música passa a ser o mais importante. Ela conduz a cena. Tem momentos em que a cena conduz a música. Tem momentos em que a direção cênica, a direção de arte conduz toda a cena. Então, você vê, essas disciplinas, elas têm que dialogar e deixar com que essas coisas aconteçam naturalmente, né? E isso ocorre também, eu acho que tem muita relação com o que você falou também, em relação à pesquisa, do método, né? De deixar com que a gente escreva e deixar com que justamente essa escrita, a maneira como a gente vai contando a história, a gente vai percebendo para que lado a gente vai. O que vai ser mais importante nesse momento, agora que eu estou escrevendo? É citar aquele autor lá. Agora é falar de mim. Agora ele é falar do grupo. Né? Então, é tudo isso junto. Né? Eu acho que, hoje em dia, evidentemente, essas críticas, elas é muito infundada quando elas vêm do método tradicional para criticar, porque o método tradicional de pesquisa não pode criticar um método qualitativo. Se essas críticas vêm através dos próprios métodos qualitativos, e aí falar, vamos fazer uma crítica, aí sim, eu acho que a gente pode reconhecer, né? E uma delas é essa que a gente falou, né? O excesso de selfie. A gente tem que tomar cuidado com isso, não há dúvida nenhuma. Sim. Eu acho que tem uma coisa que tem a ver, continuando isso que você está falando, de perceber o que é a vez do que. Tem uma fala na tese do Paulo Bezzuli, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. Sim. Que ele fala que aí no espaço de vocês conseguiam organizar o ambiente para poder explorar. E esse é um ponto aí que me parece, né, bem caro, bem precioso na arte, na pesquisa artística e acadêmica, né? Como a gente organiza o ambiente para poder explorar. É uma ótima questão essa, porque esse espaço foi construído sob medida para o grupo mesmo.
Então, quando o Bezzuli comenta, é um dos nossos atores, ele comenta isso porque nós temos aqui no núcleo, não é só um espaço teatral, né? É um espaço de pesquisa, é um espaço de ensaio. Nós temos o andar de baixo, que é o lugar não só de convivência do grupo, mas o lugar onde a gente faz os experimentos cênicos, né? Experimentos de trabalho corporal, que justamente a Marília Velarde faz. Então, são nessas horas que a gente começa a perceber o quanto o grupo fica unido, o quanto eles dialogam cenicamente, corporalmente entre eles, né? E também no andar de baixo, aqui onde eu estou, porque o palco e plateia é quase um ambiente só, apesar de ser uma plateia ligeiramente elevada, né? Atualmente sem as cadeiras, como vocês podem ver, por causa da pandemia, né? Não há por que a gente manter as cadeiras, mas aos pouquinhos a gente vai voltar com isso. Mas essa coisa muito próxima do público, então esse poder explorar teatral é muito importante. Eu acho que para o ator de teatro e para o público ouvir a respiração do ator, assim como o ator ouvir a respiração da plateia. Essas pequenas reações sutis, que num teatro tradicional, o teatro italiano, principalmente teatro de ópera, uma distância tão grande do público, o público perde pelo menos metade da reação dos atores e atrizes no palco, né? Em ópera, então, isso nem se fala, porque aqui é possível a gente fazer experimentos com o canto de uma coisa bem sutil, né? e que num teatro grande seria impossível de fazer. E fora, como eu disse, essa intimidade acaba sendo um trabalho tão intimista e tão próximo que as pessoas entram aqui como uma caixinha mágica e, por exemplo, a gente praticamente não usa cenário. Esse espaço foi inaugurado em 2014. Então, a gente fizemos um bom número de produções aqui dentro. E é sempre o mesmo fundo, o fundo de cortinas pretas. Nós não usamos cenários. Alguns objetos de cena, o resto é luz. Quer dizer, e as pessoas se envolvem nas histórias, né? E eu percebi isso, lógico, muito ligado, lógico, às ideias do Grotowski também, né? Mas uma das últimas produções do Teatro São Pedro, nós fizemos uma produção extremamente complexa, que foi a Jornada do Peregrino, do compositor Vaughan Williams, um compositor moderno. Então, e nessa ópera, que utilizaria cenários gigantescos, eu optei por não usar nada, nenhum cenário, só tecidos e luz, né? E as pessoas se envolveram na história e eu percebi, para que a gente usa cenário? Né? O cenário é uma maneira da gente distrair o público de alguma coisa, né? E não é necessário conduzir, a dramaturgia conduz isso, né? E o resto deixa que a luz faz, né? Porque direção de arte, você mesmo que é uma pessoa do teatro sabe disso, que 90% é luz. Ou a falta dela. Também. Ou a falta dela. Ô, Paulo, só para a gente terminar aqui a minha parte, aí abrir para as perguntas das pessoas que estão assistindo a gente, eu queria só chamar um pouquinho mais de atenção para isso, né? Que eu falei que você sabe muitas artes e conhece muitas coisas, então você foi se envolvendo, né? Você fala, tá, seu estudo começa em música, mas aí você vai percebendo essa questão da cena, aí você vai fazendo um estudo, pelo que eu entendi, autodidata no teatro, aí vem a questão de figurino, que você também faz figurino, aí você falou, de repente, numa ópera, essa aqui, putz, precisa mexer no texto, vira dramaturgo, então, como é que você foi percebendo, onde você foi buscando essas coisas? Foi, aparentemente, de novo, né, a prática que fez você falar, vou para esse lugar? Olha, eu acho que a convivência dentro de um teatro a gente acaba aprendendo muito. Então, essas primeiras produções do Nu Opera Lab, que foi em 2004, 2005, 2006, eu aprendi muito vendo como as pessoas faziam. Eu comecei a fazer uma amizade muito grande com o cenotécnico, que até hoje ele faz trabalhos para mim, né? Então eu aprendi muito essa parte prática da cenografia. Mas eu fiz um curso com o Zé Serrone, que é um dos mais importantes cenógrafos do país, né?
Então, é lógico que eu também fui atrás disso, também estudar iluminação de teatro, tudo, porque quando é uma coisa muito específica, fica complicado você ser só o autodidatismo, que eu sou muito a favor do autodidatismo, tá? Mas eu acho que eu senti a necessidade disso. E no caso do figurino, foi realmente a mesma questão. A figurinista, de repente, não estava entrando aqui na minha cabeça, porque não é exatamente isso que eu estava pensando, o que é impossível, né? O que é impossível, coitada, né? Então, eu falei, quer saber, eu fiz um curso justamente de costura, de corte, de moldagem, e só 6 meses, o suficiente para, ok, já sei o que tem que ser feito. E o resto eu fui aprendendo, fazendo, né? Essa experiência mesmo dessa ópera, Jornada do Peregrino, que teve mais de 100 figurinos, e eu fiz praticamente todos eles, né? Então, essa prática, isso me deu uma prática muito grande, até de fazer mulagem também, quer dizer, o figurino no próprio manequim e cortando, né? Eu gosto de fazer isso, enfim, essa minha inquietude é que fez com que a minha personalidade acabasse se tornando transdisciplinar também. Boa. Então, acredito que aquilo que muita gente critica da pessoa fazer muitas coisas, eu acho que isso é uma grande vantagem. Principalmente na direção teatral, que envolve música, né? Quando o próprio maestro faz a direção cênica, isso só é vantagem para uma produção. Eu tenho uma amiga, ela não é da área da arte, no caso, ela é transdisciplinar, porque ela é formação em tudo que você pode imaginar no mundo. E ela uma vez brincou, assim, ela falou, quando você é assim, aí as pessoas usam isso para te elogiar e para te pegar, né? Então, em alguns momentos, que ótimo, você conhece tantas coisas. E em outros momentos nossa, você não foca em nada na vida, né? Você não tem... Ela fala que às vezes cai nessa cilada aí. Mas eu acho que essa cilada aí que você tá, ela é muito, muito legal, assim, e é muito diferente mesmo. Eu não sou uma super conhecedora de ópera, mas eu lembro que fui assistir uma ópera de improviso, né, que vocês faziam. Acho que foi o primeiro trabalho que eu fui assistir de vocês, e é isso mesmo que vocês estão ouvindo, uma ópera do improviso. E eu falei, o que é uma ópera do improviso? E aí, quando eu terminei de assistir, foi esse lado mesmo dessa proximidade que tinha ali, que você falou da plateia. Eu me sentia próxima, eu me sentia acolhida, e eu saí de lá, tipo, mano, isso é ópera também? Olha, que legal, como assim? Nunca tinha pensado que isso aqui podia ser ópera também, e nesse teatro, que não é o grande teatro dos grandes cenários, e como isso foi uma surpresa boa, né? E como eu saí de lá, e eu lembro que eu fui com o meu marido, e quando terminou ele falou assim, cara, isso foi divertido. E muitas vezes, sei lá, quando eu pensava em ópera, eu pensava muitas coisas, muito bonito, muito belo, já assisti coisas que eu chorei e tudo, tal, mas pensar no divertido foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra junto com ópera, e aí quando eu leio a sua tese, eu falo, divertido! Olha, antes de mais nada, é lógico que essa maneira da gente trabalhar com o gênero ópera, e como eu disse, é uma manifestação teatral. Lá atrás, no Teatro São Pedro, quer dizer, num teatro tradicional, a gente já começou a fazer um conceito já diferente. E a gente acabou criando um público diferente também. Aqueles que queriam ver algo diferente na ópera, né? Então, quando a gente entrou no nosso espaço, começamos a fazer experiências mais radicais, operísticas mais radicais, em primeiro lugar, a gente nunca faz nenhuma ópera do repertório tradicional. Não porque a gente não poderia ou não gosta, não é por isso. É simplesmente porque é uma possibilidade muito maior da gente poder fazer esses trabalhos sem ter os vícios de quem já viu essas montagens por aí, né? E a ópera do improviso, ela é um dos eixos, inclusive, do meu trabalho, né? Quer dizer, eu começo a falar dela, né? Porque esse também o lado transdisciplinar da transópera, porque
eu peguei ali o playback theater, quer dizer, o teatro de improviso existe desde os anos 80, né? Final dos anos 70. Mas uma ópera improvisada já é algo bem diferente e muito raro de existir. Ou seja, o público, na hora, conta suas histórias e o elenco improvisa cantando, né? Então, e a gente fez 2 versões. A primeira versão, a música já era pré-escrita, e o pessoal só colocava as letras nas músicas que eu escrevi. Na segunda versão, era tudo improvisado, incluindo a música. Dependendo da dramaturgia, que era improvisada também, que o público ditava. É uma manifestação teatral que a gente fez ópera com isso. Assim como a ópera, o teatro verbatim, né, é um teatro muito específico, que a gente também fez uma ópera com o verbatim. Quer dizer, utilizar outros ramos do teatro para dentro da transópera. Essa foi a ideia. Eu posso explicar rapidinho o que é o teatro verbatim, para alguém que não conhece, assim, só? Teatro verbatim é um teatro onde a dramaturgia ela é construída a partir de depoimentos reais, que são gravados em áudio, e os atores e atrizes reproduzem fielmente o que eles estão ouvindo. Então, é um teatro da escuta, basicamente. Nós fizemos os Cânticos dos Imigrantes, quer dizer, eram depoimentos de imigrantes, né, que vieram para o Brasil em diferentes épocas, e aí os atores e atrizes iam fielmente reproduzindo aquilo que eles ouviam, os sotaques, tudo perfeito, assim, as respirações, inflexões, os gaguejos da pessoa. Então, é um teatro que, principalmente na Inglaterra, surgiu na Inglaterra, e que aqui no Brasil é uma coisa muito nova, e ópera, uma ópera verbatim realmente foi inovador. Nós trouxemos isso aqui, e foi uma das produções mais, mais conceituadas, digamos assim, do público, mais pedidas para a gente repetir. Foi muito sucesso. Eu assisti essa também e foi... Eu lembro que eu saí bem mexida, assim, de coisas que eu lembro até hoje, assim, de eu ter assistido, que eu lembro, momentos que eu lembro que marcaram de verdade. Paulo, a gente parece que tem uma pergunta aí da Renatinha, que é: forma e conteúdo precisam ser coerentes nesse modo de fazer investigação, né, nesse modo investigativo. A sua tese teve uma forma muito criativa e artística da materialidade. Conta como foi o processo de construção dessa forma criativa e artística. Então, a tese do Paulo não foi, tá aqui meu cadernão, ponto. Como é que foi? Bom, evidentemente que o método qualitativo, ele abre as portas do ponto de vista da apresentação dos trabalhos, né? Então, o seu trabalho de mestrado foi apresentado de uma maneira extremamente criativa. Então, nós artistas, eu acho que temos obrigação, inclusive, de apresentar os nossos trabalhos de uma maneira também artística. Eu acho que é importante. E, no meu caso, eu pensei, como é que eu vou apresentar o trabalho? Porque como contar a história é uma coisa, em relação ao método. Mas como é que a gente vai apresentar o formato desse trabalho? E foi justamente uma forma musical que me inspirou isso. Existe um compositor polonês chamado Lutosławski, que ele compôs uma obra no final dos anos 60, chamada Jogos Venezianos, em que o maestro, no caso, que é uma peça escrita para orquestra, o maestro escolhe, a peça é dividida em partes A, B, C, D, E, e o maestro escolhe qual a ordem que ele quer fazer na hora. Então, ele sinaliza para a orquestra, aí eu vou começar com a quarta parte, depois vou para a segunda, e na hora ele vai definindo essa forma. Então, eu pensei, eu vou fazer um formato desse jeito. Eu vou dividir tudo em pequenas pastas, os capítulos, e colocar dentro de uma caixa, e o leitor pode ler na ordem que quiser, porque isso não vai influir no resultado final, né? Ele vai ter esse conceito do todo do mesmo jeito. Foi essa a minha ideia. Então, foi uma forma musical que me inspirou a forma do trabalho. E a defesa também, né? Eu assisti a sua defesa, e a defesa também foi feita em verbatim, né? Foi feito em verbatim. Então, o que eu peguei, eu pedi para alguns atores e atrizes do NU
apresentar para mim o trabalho ao invés de eu apresentar. Então, eram pequenos trechos da tese, pequenas frases, as mais importantes, e eu gravei o meu áudio e elas e eles iam reproduzindo alguns trechos. Foi desse jeito, quer dizer, eu incluí o teatro verbatim na minha defesa. E é muito legal, né, como volta essa coisa da autoetnografia, que é a research e não a me-search, porque eu lembro que quando eu assisti, teve um trecho que quem falou foi o Wesley, inclusive, o Wesley, que é do Ecoar aqui, e é do NU também, e ele falava, quando a gente ia começar, e estava lá o teatro pronto, o teatro, né, construído, ele vai narrando isso, e era a sua voz, e era a sua história, mas eu lembro que o Wesley chorou, um monte de gente da plateia chorou, e eu chorei, porque era aquilo, o quanto aquela sua história estava se comunicando comigo, artista e pesquisadora acadêmica, né? Então, o quanto era uma research e não uma me-search, né? Eu falava, gente, sim, eu sei o que é isso, eu estou fazendo todas as reflexões em cima do que você está trazendo, e lembro desse momento também, né? Que foi muito marcante, assim, eu estava no começo da minha pesquisa, e acho que foi ali que eu comecei a entender essa diferença, assim, tá, autoetnografia, tá, cuidado com o alto, né, que você trouxe no começo, eu fiz, nessa apresentação que era a acadêmica e era a artística, né? Acho que esse ponto que eu queria pegar, assim, para finalizar a minha parte, aí depois se tiver mais alguma pergunta aí, a gente vê essa pergunta, mas para finalizar a minha parte, eu li sobre o seu próximo projeto, e aí eu faço minha pergunta depois que eu leio a da Sol, então, porque ela apareceu aqui e eu já perdi meu raciocínio. Então, vamos lá. A pergunta da Sol. Paulo, qual o limiar entre as intimidades, a poética e a pessoal, numa pesquisa autoetnográfica? Como isso se distingue ou se mistura, se dilui, se conflui, quando se opta por essa abordagem metodológica? Uau! Foi complexo. Bom, vamos lá. O limiar entre as intimidades poética e pessoal. Né? Como elas se distinguem? Olha, mais uma vez eu diria o seguinte, é o ritmo dessa escrita que vai ditando. Muita coisa do que eu escrevi ficou de fora. Muita coisa que eu queria ter colocado. Entende? Então, e às vezes uma única frase era o suficiente para dizer aquilo que eu queria dizer, que era mais pessoal, digamos assim. Né? Mas eu acho que é uma questão muito prática, sabe? Não existe uma teoria para isso. Né? Ela perguntou como isso se distingue ou se misturam, se diluem ou se confluem. Eu acho que elas fluem. Tá? Eu acho que esses momentos, eu acho que existe essa fluência. E dentro dessa abordagem, como ela falou, eu acho que é só dessa maneira. Não existe, não dá para a gente racionalizar uma questão como essa. Né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter o bom senso, é lógico, né? Mas, como eu disse para você no início, se eu estou falando sobre, não é sobre a minha vida, mas são momentos da minha vida que dialogam com o que eu estou pesquisando, com o grupo que eu estou pesquisando e com as questões que eu coloco. Se elas não estão dialogando, eu não vou colocar. Por mais poéticas que possa ser a história. Né? Por mais bonita que possa ser a história, mas isso vai ficar tão bonito na tese, mas às vezes não serve. É exatamente quando a gente escreve uma dramaturgia. Né? Você sabe disso. A gente está escrevendo e falando, nossa, que sensacional que eu coloquei aqui. Mas aí você vê, mas isso não serve para nada cenicamente. Uhum. Então você tira. Né? Eu acho que é mais dentro dessa linha. Ótimo. Eu vou roubar isso para sempre, né? Aquilo que você falou do pesar o alto, né? Então, assim, acho que está muito alto esse aqui. Vamos voltar para o etnográfico. Vamos para mais uma pergunta aqui. Falem um pouco para nós, Paulo e Ana, sobre qual o impacto de um tipo de trabalho como esse na área acadêmica, que era a pergunta que eu queria fazer, que era, beleza, somos artistas,
E por que, Katsu, fazer arte na academia? Né? E principalmente, quando isso parece que vai ficando mais gritante, essa pergunta, e parece que as pessoas ficam mas por que isso? Quanto mais você afasta de um departamento de artes, né? Então, era essa pergunta mesmo que eu queria fazer. Qual o impacto de um tipo de trabalho como esse, um trabalho artístico, autoetnográfico, na academia? Olha, eu acho que a resposta, para mim, é simples. Eu vou usar, na verdade, uma frase, um pensamento de um historiador inglês, o Peter Gay. Ele escreveu tem um livro em especial que eu gosto muito, que é Modernismo, que evidentemente, ele fala sobre todas as manifestações artísticas modernas, desde o final do século XIX e o século XX. E ele diz uma coisa muito interessante sobre os artistas modernos, né? Que a criatividade dos artistas modernos existiram e elas existem para tornar o mundo mais encantador. Então, eu acredito que é exatamente isso. O método qualitativo, em geral, radical qualitativo, ele existe para tornar a vida acadêmica mais encantadora. Eu acho que é simplesmente isso. É esse o impacto. Ótimo. A Renatinha falou que temos aqui mais uma pergunta, então vai ser a nossa última pergunta de hoje. Paulo, como você vê o movimento do NU de desconstrução da ópera para aproximar todos da arte? Bom, olha, eu vou ser sincero com você. Eu não sei se eu já tive essa pretensão, sabe, vamos desconstruir em relação à aproximação. A intenção sempre foi de um laboratório, realmente, e sem querer a gente foi criando esse público, e é muito perigoso essa parte também, porque a gente cria um público achando que, então todas as óperas são assim, não é? E nós já tivemos esse tipo de... Nossa, eu fui assistir a ópera e não era tão diferente do que vocês fazem, né? Então, tem esse ponto, né? Esse termo desconstrução, por exemplo, é um termo que eu raramente uso, né? Eu não sei se a gente desconstrói, eu acho que a gente simplesmente define de uma outra maneira essa manifestação tão estranha que é a ópera, né? Eu acredito, você sabe, eu acho que você sabe disso, que existem algumas etnias que consideram, quando a gente fala, digamos assim, o termo teatro, que eu acho que o teatro grego era assim também. Então, quando usava o termo teatro, a gente está falando de música, dança, dramaturgia, a gente está falando de tudo. Então, não se divide as coisas. Então, existem algumas etnias originárias por aí que têm isso, que para eles essa manifestação teatral é tudo ao mesmo tempo. E, no fim, é isso que a gente faz aqui, a gente quer fazer. A transópera, para mim, é uma síntese de tudo que é cênico. Entrou na cena, virou transópera. E eu chamaria até mesmo, você participa de uma pequena esquete junto comigo, que está lá no nosso canal, né? Você faz Deus. Né? E só tem diálogos, mas não tem música. Mas eu considero uma manifestação de transópera também, porque até a musicalidade do texto também eu incluo aí. Tá? Então, agora, então não é exatamente um movimento, sabe? Eu não tive essa intenção do movimento, nem essa pretensão. Nós somos muito underground no nosso mundinho aqui, mas é legal, sabe? É legal ver o público aceitando o que a gente faz e compreendendo o que a gente faz cada vez mais, não questionando. Ninguém chega aqui questionando o que a gente está fazendo. Entende? Mas isso não é, sabe? Muitos que seguem as duas coisas percebem. Isso é um outro tipo de ver ópera. Que bom. O meio musical está vendo muito assim a gente também.
Ah, que ótimo. Paulo, agora a gente está, né, pandemia, caos total, teatro fechado, mas você falou lá do canal, tem coisas no canal, né, que está produzindo. Tem o nosso excelente vídeo e tem outros programas que você faz. Fala um pouquinho para quem ainda não viu, querer dar uma Isso, olha, conferidinha. em março de 2020, justamente nós íamos reestrear 2 espetáculos, né? Que é a Caixa de Handel, que foi um sucesso enorme, que a gente fez em 2019, e os Cânticos de Imigrantes. A gente ia reprisar. E a gente parou tudo. E tudo parou. Então, logo no primeiro mês, eu percebi, bom, nós vamos ficar muito tempo parados. Os teatros vão ficar fechados durante muito tempo. O que a gente faz? Para o núcleo ou faz de uma outra maneira, ou seja, através dessa telinha aqui. Então, eu optei, vamos usar o canal. Nós já tínhamos um canal aberto, raramente a gente usava, né? Então, é o canal do YouTube, no Opera Lab. Lá vocês vão ter várias pequenas transóperas, algumas de 3, 4 minutos, algumas de 12 até 15 minutos. Né? Nós produzimos um espetáculo grande, que já é pago, que é o Julgamento com Júri, né? que a gente produziu o ano passado e foi um sucesso enorme. E estamos agora começando a produção de um novo espetáculo desses maiores. Né? Agora, quando são espetáculos menores, eles ficam acessíveis lá. Tá? Fora isso, eu tenho 2 programas no canal, que é um sobre música, que é o Afinando os Ouvidos, que é um programa sobre apreciação musical, que eu falo um pouco de tudo. Inclusive, agora eu estou falando sobre compositoras, uma série só falando sobre compositoras mulheres que escreveram música desde a Idade Média, existem dezenas e dezenas, e um outro programa que é sobre pintura e arquitetura do século XX. Então visitem lá no Opera Lab, vocês vão ver, e vocês vão ver a Ana também numa das melhores trabalhos do nosso canal, tá bom? É um trabalho divino, eu diria. Agradecida, Natália, agradecida pela partilha de sua trajetória, Paulo. Muito bom ouvir e pensar sobre os caminhos de fazeres autoetnográficos e artísticos na universidade. E para a gente terminar aqui, Nath, eu queria pegar palavras do próprio Paulo, palavras que eu tive acesso exclusivamente, e respondendo um pouco a pergunta, né, que veio, a fala da Nath e a pergunta que veio antes da Marília, né, de como é esse fazer artístico na academia. E aí eu vou pegar esse trechinho aqui do Paulo, que vou responder usando as palavras do Paulo, então. Para mim, aquelas palavras espelham o nosso presente, porque a noite cai sobre o mundo nestes tempos. Porque a arte e a academia não podem silenciar, porque eu confio na ideia de que palavras, sons, imagens estáticas e em movimento se articulam na construção de conhecimento e configuram um importante legado das artes para a academia. Aí reside o meu intuito com os projetos dele, né? Por um lado, criar e produzir uma obra artística, e por outro, firmar a minha posição de que a arte que faço é inexoravelmente imbricada com a vida. E, portanto, se configura como registro artístico tanto quanto pode apontar para uma forma de produção de conhecimento acadêmico. Não científico necessariamente, mas um conhecimento importante para a academia. Então, acho que eu peguei esse trecho que eu fiquei encantadíssima e eu falei, eu vou roubar isso para mim. Então, eu roubei, dando os créditos, que é do Paulo, mas acho que isso, eu como artista, me senti altamente representada nesse parágrafo de por que Katsu a gente está levando a nossa arte ali, fazendo arte dentro da academia. Olha, desculpe que eu te interrompi. Não, eu ia falar, e é isso, se você quiser falar alguma coisa para finalizar, à vontade. Para finalizar, eu acho que nós todos somos artistas, eu acho que esse é o método qualitativo nas artes, nós temos essa liberdade e a gente tem a obrigação de sermos criativos, até mesmo da gente criar os nossos métodos. Nós temos essa liberdade. Não existe nenhuma norma em qualquer universidade do mundo que diga qual método a gente é obrigado a usar.
Então, a gente tem obrigação de ser criativo, principalmente nós ligados às artes. É isso que eu diria, para encerrar. Ótimo. Então, a Renatinha vindo aqui. Olá, gente. Eu já sou chorona, sou canceriana e agora grávida. Você começou a ler e eu comecei a chorar aqui. É isso, eu acho que finalizar essa live com essa citação que você fez da tese do Paulo e com esse convite, quase que um chamamento aí que o Paulo faz, sabe? De quem é artista dentro da universidade, da gente falar das coisas da vida, da gente falar do que está acontecendo, da gente usar as nossas formas, os nossos meios, os nossos percursos que são artísticos, para a gente romper e cada vez mais ir radicalizando essa forma de pesquisar dentro da universidade. Acho que é esse um dos objetivos que a gente tem aí no ECOAR. E essa live linda aí, delícia ouvir vocês dois conversando, passou muito rápido, né, pessoal? 1 hora. E olha como a gente é pontual, a gente começou pontual e terminamos pontuais, arrasamos. Pegou as pessoas mais pontuais do mundo para fazer isso aqui. Espetáculo da gente é horário religioso, a gente... Exatamente, super pontual, exatamente. Teve muito gente bem, que já ficou na rua por causa disso. Então... Muitos muitos amigos meus, inclusive. Eu queria convidar vocês, todas e todos que estão por aí, de seguir o ECOAR e o NU nas redes sociais, de curtir, de acompanhar. A ideia dessas lives é abrir as portas do ECOAR e a gente tem mais uma agendada aí para o próximo mês. Então, vão nos acompanhando aí, a gente vai conversar com a Marina, que é pesquisadora aqui do grupo também, na nossa próxima live. Então, fica o convite. E seguir o canal no YouTube, tanto do ECOAR, que vai estar essa live lá para quem vai assistir depois, quanto o NU também, e se engajando aí, né, pelo meio que a gente está podendo fazer, certo? Muito obrigada, Paulo, obrigada, Ana. Obrigada, Má, que está aí nos bastidores. Tchau, gente. Tchau.